como é que o senhor analisa hoje a justiça brasileira, que tem sido alvo aí de tantas críticas, tantas reclamações de lentidão? Como é que o senhor analisa isso e se o senhor concorda com esses comentários? Olha, eu entendo que todas as instituições brasileiras sofrem do mesmo mal. As instituições oficiais, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, as empresas de economia mista, tal, todas elas sofrem de um grande mal que é a burocracia excessiva, quer dizer, trabalha-se mais para fazer processo do que para fazer resultado. Né? Um processo penal, um processo civil e tal, acaba sendo ele o objetivo de si mesmo, quer dizer, você faz um processo para poder fazer um processo, o resultado mesmo fica lá no final. Então é sempre essa burocracia enorme, essa lentidão, esse marasmo que afeta todas as instituições. Isso sem falar da corrupção, sem falar do mau caratismo e tal, porque isso aí não preciso dizer, porque todo mundo sabe e vê isso o tempo todo. E o judiciário certamente não está livre disso também, porque se isso acontece em todas as instituições, não seria o Poder Judiciário que seria imune a isso aí. Agora, a maior crítica pelo menos que eu vejo ao Poder Judiciário, é a lentidão e a ineficácia. Quer dizer, a impunidade. Ele é lento para decidir e quando decide aquilo não vale nada. Quer dizer, no dia seguinte você muda aquilo de alguma maneira e tal. E eu concordo. Eu acho que o Poder Judiciário teria que ser estruturado, isso eu não estou fazendo uma crítica ao Tribunal de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é a lei que define os tribunais, a justiça de um modo geral no Brasil, ela teria que dar mais eficácia às decisões judiciais e diminuir um pouco essa possibilidade de recursos, quer dizer, numa ação, a partir do momento em que você entra com uma petição inicial contra mim, dizendo que eu tenho uma obrigação para fazer com você, até o final dessa ação eu posso entrar pelo menos com uns 10 recursos. Assim. E cada recurso desse, um recurso é assim, o processo tem um curso, né? Processo é ceder para frente, proceder. Vai indo, a única maneira de você mudar o curso é fazer um recurso. Então quando você faz um recurso, você volta para trás. E aí começa de novo, aí volta para trás, e começa de novo, e assim vai. Então as ações demoram 10 anos para ser julgadas e tal. O governo, quando eu chamo de governo, eu estou chamando os entes, né? A prefeitura, o Estado, a União, todos eles não podem, por força de lei, deixar de recorrer ou desistir de algum recurso. Quer dizer, se o juiz aqui da Vara de Execuções Fiscais dá uma decisão dizendo que a Prefeitura de Jacareí precisa fazer alguma coisa, e a Prefeitura concorda que tem que fazer aquilo, ela não pode, ela tem que recorrer. Porque se ela não recorrer, é responsabilidade de quem não recorreu, pode ter que tirar do bolso dele para pagar para o erário público. É uma lei, isso aí, né? Você não pode fazer bondade com o chapéu alheio. Então eles têm que recorrer, e eles recorrem, evidentemente, e o Estado também, e a União também, e é por isso que a coisa fica nesse chove não molha. Né? Nesses processos que o senhor falou, nesse montante de processos, a cultura do brasileiro não é uma cultura ruim, por exemplo, de se processar por qualquer... Ela não é ruim, ela é jovem. Os países com democracias mais antigas vivem esse processo de judicialização há muito mais tempo. Foi só na Constituição de 1988 que foi garantido o direito ao amplo e gratuito acesso ao judiciário. Antigamente, se você precisasse entrar na justiça, ia te custar uma nota. E, vamos lá, você me deve X. Aí eu vou lá no escritório do meu advogado e falo assim, olha, ele me deve X, me deve 100. O advogado fala assim, se eu receber teu 100, você me dá 20? Tá. Aí o advogado chamava lá no escritório, você ia lá e falava, você deve 100 para ele. Você falava, não, eu devo 80. Então vamos fazer o seguinte, 90, tá, acertava, não ia para o judiciário. Hoje, ao invés de fazer isso, eu vou lá na Defensoria Pública e eles vão entrar com a ação para mim. De graça, porque a Constituição manda fazer isso.
Então, esse acesso amplo e gratuito ao judiciário é muito novo no Brasil. E é por isso que nós temos essa judicialização infernal, que hoje qualquer coisa vira para qualquer coisa. Quando eu te digo, eu era juiz em Ilhabela e eu cheguei a receber petição inicial no juizado especial, evidente, de uma senhora que estava entrando com uma ação indenizatória contra a vizinha dela, porque o cachorro da vizinha dela tinha feito cocô no jardim dela. E estava lá no fórum, né? E você não pode simplesmente chegar e falar assim, não vou julgar isso aqui. Você tem que julgar, porque é um processo, está lá, é uma ação. Então, os menores incômodos hoje, deixa que o juiz resolve, né? O juiz acabou virando aí uma espécie de ele resolve tudo. De Deus, né? Exato. Então, essa judicialização excessiva traz o atraso no judiciário, traz o número fabuloso de processos que nós temos. Eu até li ontem em algum lugar, aí não me lembro, mas se não me engano são 70 e tantos milhões de ações correndo. É quase uma para cada 2 habitantes no Brasil. Só o judiciário de São Paulo tem 50% disso. Então, realmente fica inviável, né, o número de ações. Assim. Mas esse excesso de judicialização, eu reputo mais a novidade da coisa do que ao instinto guerreiro do brasileiro. O brasileiro não é aquele sujeito que vai para a justiça buscar justiça a qualquer preço, porque fizeram qualquer coisa. Ele é pacífico. Não, o brasileiro ele resolve as coisas amigavelmente, normalmente. Só que o que se criou no Brasil foi assim, primeira discussão que tem, olha, melhor eu ir lá, porque senão pode sobrar para mim também. É a falta de informação. Se houvesse no currículo das escolas básicas e secundárias alguma noção de direito, de leis, eu acho que essa questão, esse acesso excessivo ao judiciário diminuiria. E não sei se o senhor acompanha as faculdades de direito hoje em dia, que tipos de novos formandos o Brasil está formando em direitos, se o senhor diria? Não, eu não tenho essa informação pessoalmente, porque eu não dou aulas. Pelo que eu vejo aí, o currículo, a grade é muito parecida com a que era na minha época, não houve grandes modificações. E o que eu notei foi um desapego à decoreba. Aquela história de que você tinha que pegar do artigo tal ao artigo tal, chegar na prova, você não podia olhar o código, aquelas coisas, o professor queria que você decorasse e tal. Nisso, graças a Deus, mudou, porque você exigir que o sujeito decore 5 códigos e uma Constituição, cada um com 300 artigos, aí, o Código Civil tem 2.000 artigos, quer dizer, você nunca vai conseguir fazer ninguém decorar um negócio desse. Então eu notei que, pelo menos as pessoas que eu conheço, os estagiários que trabalham comigo e tal, os professores pararam de exigir esse tipo de decoreba. Você pode fazer consultas, você pode... O objetivo me parece mais ser o de saber se a pessoa entendeu do que ele está falando ou se ele decorou aquilo lá. Na minha época era muito chato, porque além de entender, você tinha que decorar. E aí... E ser juiz deixou o senhor mais, assim, entre aspas, insensível ou não mudou nada? Não, claro, você fica... conviver demais com uma realidade acaba banalizando. Na verdade, eu acho que esse é um grande pecado que tem sido feito com o povo brasileiro. Ensinaram o povo brasileiro a gostar da miséria alheia, a querer assistir o que a vida tem de pior. Todos esses programas aí, começando por Ratinho, eu não tô criticando ninguém isoladamente, não, porque todos os canais abertos aí acabam... O chamado Mundo Cão, né? Os programas policiais, né? Quer dizer, você fica caçando a notícia policial para mostrar para a população. E, na minha opinião, isso vai banalizando muito a violência. As pessoas aceitam com muita tranquilidade coisas que jamais seriam aceitas, né? Você pega, por exemplo, o caso... Vamos pegar um Nardoni.
Ah, os pais jogou a filha do prédio e tal. Você martelou tanto nesse negócio durante tanto tempo e a todo minuto na imprensa o tempo todo, que daqui a 15 dias aconteceu um caso parecido aqui em São José e ninguém se assustou tanto. Assim, fala, poxa, jogar criança pela janela, né, não é novidade. O senhor atribui isso aí a uma culpa excessiva da imprensa? De Não é culpa da imprensa, não. A imprensa, na verdade, esses programas jornalísticos, eles fazem o que a audiência quer, né? Se não tivesse audiência, eles não fariam. Então, o povo gosta disso. A população gosta e acha bacana. Então, na minha opinião, essa banalização acaba deixando você insensível para uma série de problemas. E eu, trabalhando com isso há 20 anos, todos os dias, é evidente que muito pouca coisa me assusta quando se fala de crime. Eu sei que isso acontece o tempo todo, então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, você viu o que aconteceu? O quê? Ah, tal. Eu falo, puxa vida, você está brincando, eu pensei que tivesse sido alguma coisa séria. Claro que para aquele sujeito aquilo é um negócio absurdo, ele viu aquilo 2 vezes na vida, eu vejo isso toda semana. Então você fica insensível, né? Insensível com os problemas dos outros e tal. Quando acontece com você é diferente. E tem alguma coisa que te deixa ainda assustado nesse comportamento do ser humano? Ou o senhor, como o senhor disse, como o senhor vê aqui todos os dias, o senhor já se acostumou com isso? O ser humano tem uma capacidade de surpreender incrível, né? Essa barbárie do ser humano. Coisas que você pensou que a civilização já havia sepultado há muito tempo, estão aí ainda, gente sendo torturada e com requintes de crueldade e tal. Sempre tem alguma coisa que surpreende. Você nunca vai estar acostumado com tudo, sempre alguma coisa vai chocar. Mas uma coisa que me deixa muito descrente na melhora disso tudo a curto prazo é realmente uma insistência da legislação brasileira em tentar proteger o homem do homem. No caso de drogas, por exemplo, sabe? Então você regula isso de uma maneira, tem que fechar por aqui, tem que cercar por ali e tal, não sei o quê, porque senão o cara vai acabar fumando maconha. Existe agora uma discussão mundial a respeito desse negócio de droga. Os Estados Unidos já tomou posição, o Uruguai já tomou posição, a Holanda tomou posição. Para eles esse assunto dá sono, né? Eles já foram e já voltaram nessa história toda. E nós aqui ainda estamos discutindo como evitar que o sujeito fume maconha. Beber, ele pode beber à vontade, ele pode fumar cigarro à vontade, tá, mas fumar maconha. O senhor é a favor da descriminalização da maconha? A maconha já está descriminalizada, né? Na verdade, se você for pego fumando um cigarro de maconha na rua, você vai ser levado para a delegacia, o delegado bate lá um papelzinho, manda você embora, você vem aqui no juiz, o juiz te aplica uma pena de advertência e acabou. Claro que você deixa de ser primário e tal, ainda é crime, mas a pena é uma pena que não é pena de corporal. O meu ponto de vista não é esse. É essa insistência do poder público em querer tutelar a vida do cidadão. Dizer para ele o que ele pode gostar e o que ele não pode gostar. E isso me preocupa demais, porque é chover no molhado. Chover no molhado não, é dar murro em ponta de faca, na verdade, né? Você está lutando contra uma coisa que, para resumir, só tem traficante porque tem usuário. Porque se não tivesse usuário, ninguém vendia. Você já viu traficante de estricnina? Ninguém compra estricnina para se matar. Agora, maconha compram. E, na minha opinião, droga é droga. E tem que ser vendida na drogaria. Então, remédio, álcool, cigarro, maconha, cocaína, essas coisas todas, vai lá na drogaria, leva o seu RG, seu CPF, se cadastra lá, compra. Se você precisar de tratamento, vai lá e se trata. Agora, mantendo isso na clandestinidade, você estimula o tráfico. Ao estimular o tráfico, você estimula todo aquele crime que está em volta do tráfico. E é esse o maior mal para a sociedade. O Mujica, que é o presidente do Uruguai, numa das entrevistas, aliás, eu tenho o amigo Fábio Panuzzo do Jornal da Band, acabou de ganhar ontem o prêmio ESSO por causa dessa série de reportagens da maconha. E o Mujica, em uma certa altura, ele diz assim: a droga é prejudicial, mas o narcotráfico é muito mais prejudicial do que a droga.
Então, o que aconteceu na Colômbia, né? Primeiro eu quero acabar com o narcotráfico, depois a gente pode até ver o negócio da droga, mas eu não posso... Então eu acho que o grande mal da nossa legislação ainda é essa de achar, de pensar que a lei é que determina o comportamento da sociedade, quando na verdade é justamente o contrário. Primeiro um comportamento da sociedade surge, depois a lei regulamenta aquilo lá. Sempre foi assim, né? A lei que pretende fazer o contrário é uma lei fadada ao insucesso. E o senhor tem alguma crença? O senhor é religioso? Olha, religioso não, eu não sou ateu, eu acredito em algo, mas eu sou agnóstico, assim, eu não sei no que eu acredito. Eu acredito que existem coisas que eu ainda não compreendi e que são ligadas ao que nós chamamos de espiritualidade, né? Existe um espírito aí, chamando isso pelo nome de espírito, mas uma força, alguma coisa que pode até vir a ser cientificamente explicada em algum momento, mas que por enquanto ainda não foi. Então eu respeito muito isso aí. Aliás, foi até curioso você ter perguntado isso, porque antes de ontem à noite eu saí com o Fernando Henrique, que é o juiz aqui, ele é meu amigo particular, também fazemos aniversário no mesmo dia. Saímos nós dois e as esposas e fomos tomar uma cervejinha e tal, e esse assunto surgiu e ele falou assim, eu acho que religião e ciência são duas linhas que acabam se encontrando. E eu disse que não, que eu achava que religião e ciência são duas linhas paralelas e uma alimenta a outra. Quer dizer, a ciência evolui quando alguém se inspirou religiosamente. E aí ele vai buscar a explicação. E isso vai alimentando uma linha contínua que não vai se encontrar, porque o grande trunfo da humanidade é esse, né? É acreditar em alguma coisa. E ao acreditar em alguma coisa, você cientificamente realiza aquilo e assim vai. Então é nisso que eu acredito. Existe sim algo que nos inspira, algo que seja maior do que isso, que quando você vai fazer aquele julgamento que você está na dúvida, que você precisa de alguma inspiração, você fecha o olho, cai uma toga na tua cabeça, é essa toga aí que eu estou te falando, né? Cai uma mão ali que te guia. Para a gente encerrar a nossa conversa, então, a gente falou tanto em julgamentos e crimes, essa insensibilidade, né, do ser humano, que o senhor falou que também adquiriu isso. Tem alguma coisa que faça o senhor se emocionar, que faça o senhor chorar? Muita coisa. Por exemplo? A coisa que mais me emociona, olha que paradoxo, é quando você consegue presenciar um ato de extrema bondade do ser humano. Isso devia ser a coisa mais comum, né? Ver uma pessoa ajudando a outra, ver uma criança ajudar um velhinho a atravessar a rua, ver alguém auxiliando o outro, fazendo um gesto de amor, um gesto de doação e tal. Isso é uma coisa que me emociona muito, porque não é tão comum mais. Isso era muito comum, mas já não é tão comum. E outras coisas também no campo das artes, músicas me emocionam muito. Filmes, eventualmente um filme que mexa com essa questão também de amor ao próximo, de doação e de amizade, também me emociona, são coisas que me emocionam. No âmbito das coisas ruins, que são crimes e essas coisas todas, eu acabo ligando aquela chavinha do opa, isso é trabalho, né? Então aí você não pode se emocionar, você tem que ficar meio... Eu acho que é por aí o negócio. Talvez eu me emocionasse também se eu não trabalhasse com isso, mas isso não mexe muito com meus sentimentos, mexe mais com o racional. Eu queria agradecer muito a sua entrevista. Para a gente terminar, eu queria que o senhor escolhesse uma música que tocou o senhor, para a gente poder encerrar esse programa. Que música o senhor escolheria? Nossa Senhora, uma música? Olha, para ser coerente com uma entrevista com um juiz, já que é isso que vocês estão entrevistando e o assunto é esse, coloca aí a música Samba Abstrato do Paulo Vanzolini. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. O programa Gente Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Calado eu luto, sereno e resoluto, mas de minuto em minuto sinto que a força se esvai.
Eu me mantenho e sustento da fibra e do pensamento, mas de momento em momento a resistência descai. Respiro fundo, pois de segundo em segundo mais cresce o peso do mundo.